Bem-vindos à parábola de Jesus. A gente vai iniciar o nosso estudo hoje em Mateus 25. E o tema da parábola de hoje, que é a parábola dos 10 talentos, fala sobre responsabilidade no reino e liderança. Nós temos um chamado para usarmos os nossos dons e Deus nos confiou estes dons para que a gente possa multiplicar para o reino. Então, a gente começou a estudar ali sobre o reino desde a primeira parábola de Jesus, e a gente tem aprendido muito. A gente estudou sobre as vestimentas da mesa, da boda. A gente estudou sobre os sinais da vinda de Jesus. A última live foi sobre o preparo da noiva, da chegada do noivo. Então hoje o nosso foco ele vai ser focar nos líderes, né? Como a gente utilizar esses dons e como a gente ajudar a preparar os outros ao nosso redor. Não somente estarmos preparadas, mas prepararmos quem está com a gente, né? Então nós fomos capacitadas e agora nós também somos chamadas a influenciar, a ensinar e a multiplicar. Lá em 1 Pedro 4,10 fala assim, que cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Tá? Então vamos fazer uma oração. Aliás, deixa eu ver aqui. Oi, Vitor. Oi, Grace. Ó, a parábola que a gente vai estudar hoje, ela tá em Mateus e Lucas, mas eles têm visões diferentes uma do outro, porque ali em Mateus, ele tá falando dos talentos, dos dons, né, que a cada um é dado de acordo com a sua capacidade, e Lucas, ele já traz uma urgência na mensagem, né? Jesus estava se aproximando da crucificação e fala mais de oportunidade e de igualdade. Então a gente vai fazer duas lives separadas. Quando a gente chegar lá em Lucas, aí a gente vai falar de novo, mas com outra visão, né? Achei super interessante essa diferença. Então vamos orar para a gente abrir ali em Mateus 25, tá bom? Pai amado, nós sabemos que o teu reino é vindouro. Nós somos felizes, Senhor, e gratas por a gente ter a oportunidade da gente estar estudando a Tua Palavra, da gente estar aqui, Senhor, em união com o corpo, Senhor, para que a gente seja edificada, exortada no Teu reino. Te pedimos, Espírito Santo, que Tu paire neste ambiente, que seja as Tuas palavras, não as minhas, Senhor. Toca, Senhor, as nossas vidas, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente aprenda de Ti hoje, em nome de Jesus. Amém, gurias? Amém. Primeiro ponto que a gente vai aprender aqui, quem quiser abrir, a gente vai estar em Mateus 25. Deixa eu ver aqui, 14, que é a parábola dos talentos. E a gente vai falar sobre os relacionamentos com Deus. E eu vou confessar para vocês que eu aprendi muita coisa hoje que eu não sabia. Tô super feliz, assim, de estar aprendendo com vocês, né? Então, se vocês quiserem abrir Mateus 25, 14, só o primeiro já ensina muito, então a gente pega lá, todo mundo junto. Pois será... Opa. Eu só vou ler um pouquinho antes para dar uma continuidade. A gente estava na parábola das 10 virgens e o último versículo fala assim: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. E aí continua: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Até aí, primeiro versículo já tem uma amplitude enorme. A gente sabe ali que é chegada a crucificação. Esse aqui vai ser a última parábola de Mateus. E Jesus ele já tinha explicado para os discípulos sobre a sua missão, sobre o seu reino, contra as práticas dos fariseus, e como a gente deveria estar preparado para a sua vinda. Mas aqui a gente vai ter uma ênfase diferente, como eu falei antes, de todas as parábolas, que é referente aos servos. E a Bíblia, ela apresenta vários tipos de relacionamentos para descrever o nosso relacionamento com Deus. Fala dos servos, dos filhos, dos irmãos, dos amigos e da noiva. Então a gente estudou muito ultimamente sobre a noiva. E cada um desses papéis, ele vai revelar uma dimensão espiritual única. Não quer dizer que nós tenhamos um tipo de relacionamento, ou dois ou mais. Nós podemos ter ele, né, diversos ao mesmo tempo, mas eles vão nos dar uma dimensão diferente, cada um deles. E a nossa identidade
ela vai se refletir na forma como Deus se relaciona com a gente. Então a gente vai se aprofundar em cada tema. Vocês perceberam que ali o Senhor, este que se ausentou do país, chamou os seus servos. Então como é que a gente chega nos servos? Primeiro a gente tem que entender que todos nós somos o quê? Primeiramente, criaturas de Deus. Então o primeiro ponto é, nós somos criaturas. Todos são criaturas. Lá em Salmo 103 fala assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então todo ser humano ele nasce como criatura de Deus, feita à sua imagem, e nós pertencemos a Ele. Isso não implica a salvação e também não implica a santidade. E a revelação de Deus na criação é um convite para nós buscarmos a Ele, mas exige uma resposta para que a gente passe de criatura para filho. E o que significa a revelação de Deus? Lá em Romanos 1:20 fala assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isto, indesculpáveis. O que está dizendo aqui? Que Deus ele se revela através da sua criação. Então, mesmo que tu nunca tenha ouvido falar do Evangelho, da palavra de Deus, só de olhar a natureza, só de olhar a criação, que é espantosa aos nossos olhos, ao nosso entendimento, ele já se revela, dizendo que não tem desculpa para não conhecer a Deus. Vejam bem. E o segundo ponto, né? Então, a gente é criatura. Como é que a gente se torna filho de Deus? Tá? O segundo passo é nos tornarmos filhos. No Novo Testamento, nós temos 2 termos gregos para filho, que são ambos traduzidos como filhos para o português, mas eles têm diferenças sutis, mas profundas. Né? Eles vão revelar o quê? A diferença entre os dois vai ser a maturidade espiritual que nós temos. Então tem o ioi, não sei falar, gente, o ioi e o tekna, tá? O tekna, do grego, são os filhos como identidade. Então, ali a gente vê um exemplo em João 1:12, que fala que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nós fomos feitos filhos a partir de crer no seu nome, filhos com nova identidade. E em João 3:1 vai falar assim: vejam como é grande o amor do Pai, o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, a saber os que creem. Opa, desculpa, gurias, pulei. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Só vou tirar o mudo aqui que eu não tô... Isso, obrigada. Então, 4 pontos aqui. Aqueles que recebem Jesus como Salvador pela fé, são adotados como filhos. Aqui está mais ligado a identidade e a filiação pela fé. O filho ele tem direito à herança, independente da maturidade. E este técnica que fala, ele é o início da vida cristã. Então é um novo nascimento. E aí fala do oi, filhos maduros, que ali tem o exemplo de Romanos 8:14, que fala: porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, pois estes serão chamados filhos de Deus. Olha como isso nos distingue, a nossa maturidade, né? Nós entrarmos numa briga por alguém, se nós formos pacificadores, isso já nos traz um nível de maturidade. E outro exemplo é Hebreus 12:5-7. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Persevere na disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Então aqui já envolve muito mais, envolve caráter, envolve responsabilidade, envolve correção. E está se referindo ao filho crescido, maduro,
né, que vai refletir esse caráter do pai e que é confiável para essa herança. Então envolve muito mais responsabilidade, maturidade espiritual e alinhamento com o propósito de Deus. E o filho, ele pode agir em nome do pai, esse filho maduro. O próximo passo, depois de termos um filho maduro, seria sermos chamados servos de Deus. Cada um, eu vou ler para vocês 1 Coríntios 7:20, para dar um exemplo bem forte disso. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isto. Embora, se você puder conseguir a liberdade, consiga. Só um parênteses. Deus, ele vai te aceitar como tu estás. Né? A gente fala muito, vem como tu estiver. Então, se tu vem com posição de escravo, não te preocupa com isso. Não te preocupa em que estágio da vida tu tá. Né? Se tu vir a Cristo, tu vai ser lapidada, tu vai ser moldada, tu vai ser amadurecida. Simplesmente por tu querer estar na presença dele. Continuando. Pois aquele que foi chamado pelo Senhor sendo escravo é pessoa livre e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um preço. Não se tornem escravos de homens. Olha que forte. Isso é muito profundo, porque a gente pensa, meu Deus, a gente vai sair da escravidão do mundo para ser escravo, continuar escravo de Deus. Né? A gente pensa que isso é verdade, isso. Mas a palavra doulos no grego, que é escravo, né? Não é somente empregado, não é somente servo. É alguém que está completamente sujeito à vontade do seu Senhor. Então o filho, ele amadurece e ele começa a servir por amor, não por imposição. Ser servo de Deus é entregar nossa vontade completamente para Ele, reconhecendo que nós pertencemos a Cristo. Então, ser escravo de Cristo aqui é voluntário, é por amor e nos leva a uma liberdade real. A escravidão que a gente imagina imposta por homens, ela é opressora, ela é injusta e ela é contrária ao coração de Deus. Né? Porque quando Ele é o nosso Senhor, o peso é leve. Ele mesmo diz na palavra. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Né? Em Romanos 12. E ser servo não significa sermos humilhados. Significa termos honra. Afinal, Ele veio como servo para nos resgatar, para nos servir. E ali a gente vê em João 13, 14 e 15. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também façam. Então olha como Jesus foi objetivo, né, sucinto. Eu vim para dar o exemplo para vocês. Então ele tem essa expectativa que nós vamos servir uns aos outros, como igreja, como corpo. Então a gente tem que reconhecer a soberania de Deus e se dedicar a servir Ele. Esse é o primeiro passo. E envolve sim responsabilidade, obediência e vai ter prestação de contas. A gente vai estudar daqui a pouquinho. E o quarto, que eu queria trazer, é uma coisa muito linda que Deus me lembrou. Que além de servos, Deus diz na Bíblia que nós somos feitos amigos de Deus. Mas tem um porém aqui. Lá em João 15, 14 e 15, ele fala para os seus discípulos: vocês são os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Então, o amigo aqui ele é alguém que, além dele ter uma obediência, dele prestar contas, tem confiança do seu Senhor. E tem muito mais, tem revelação. Então Jesus ele diferencia o servo que não sabe o que faz do amigo a quem ele revela muito. Então Jesus ele vai compartilhar os seus segredos com quem anda com ele. E a ênfase aqui é a confiança e a revelação. Né? Quando Jesus chama alguns dos seus servos de amigos, ele não tira a sua missão, mas ele vai elevar esse relacionamento e aumentar a intimidade e a confiança que ele tem com essa pessoa.
E ele diz isso para quem já estava servindo. Então isso aqui é um chamado para quem já tem um ministério, já tem uma liderança. Ou seja, a amizade, a revelação, ela vem após o servo já ser fiel. E a gente tem 2 exemplos nas escrituras dos amigos de Deus que eu queria trazer para vocês, que é Abraão e Moisés. Eles eram líderes do povo, líderes espirituais, líderes políticos. Então eles não estavam simplesmente servindo o ministério infantil na igreja ou servindo o ministério pastoral, dando aconselhamento. Eles eram líderes que iam guiar o povo. Eles tinham muita responsabilidade. Em Tiago 2,23 fala: cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Em Êxodo 33:11 fala: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então o resultado é a amizade com Deus. Então, se hoje tu eres essa pessoa que já está servindo, já tem um ministério, já tem exortado outras pessoas, tem algo a mais, né? A gente pode ser chamado amigos de Deus. Olha que coisa linda, que promessa. Então isso vai imputar intimidade com os segredos do Senhor, influência espiritual e autoridade moral, intercessão poderosa e liderança com um propósito eterno. Então tudo isso é uma combinação desses servos que são amigos de Jesus. Então a gente vai passar para o próximo tópico, que são os bens confiados. A gente falou ali que ele se ausentou do país, ele chamou os seus servos e confiou os seus bens. Então a gente vai se aprofundar nos bens confiados. Continuando a nossa leitura de Mateus 25:15, a gente fala assim: chamou os seus servos e lhes confiou os bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com ele. Até aí. Então a gente vê aqui falando dos bens, falando dos talentos e falando também da capacidade de cada um. Então vamos entrar ponto a ponto para a gente se aprofundar bem. Esse aqui olha, a parte que mais me encantou, assim, que mais teve revelação. Os bens, quando a gente vê a tradução do grego, ele se refere a possessões, mas mais do que bens materiais, vão ser possessões de riquezas e de pertencimento, né? Algo que tu recebeste, que pertence a ti. E é tudo o que o Senhor confia aos seus servos, né? São dons, é o tempo, são os recursos, são as oportunidades, são os ministérios. Tiago 1,17 vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem dos céus. Então todo dom, ele vem de Deus. A gente vai aprofundar mais nos dons. Só vou ler os outros 2 porque no contexto que a gente está lendo dessa parábola, a gente tem que juntar o talento, o dom e a capacidade para entender sobre que tipo de dons que eles estão falando aqui. Então vamos lá para o talento. O talento, ele é uma medida de peso usada principalmente para pesar o ouro e a prata. Então tudo que o Senhor confia aos seus servos, todos esses dons, tem um peso, tem uma responsabilidade e uma autoridade. Então quanto maior o teu talento, maior o peso. Aquele que muito é dado, muito lhe será cobrado, né? A gente vê ali que um deles recebeu 5 talentos, né? O que significava 30.000 denários, que significavam 100 anos de trabalho. 100 anos, galera. Olha o valor desse trabalho. 100 anos, muito valoroso. Outro recebeu 2, isso seriam 12.000 denários, 12.000 diárias, né? O denário, ele é a diária de trabalho, que seriam 40 anos de trabalho. E um deles recebeu
que seriam 6.000 denários, 20 anos. Então, a princípio nos parece pouco, mas queria dar uma ênfase de que é muito. Se nós compararmos a parábola dos talentos em Mateus e Lucas, em Lucas ele muda esse valor, ele bota um valor irrisório. Aqui a gente dá ênfase no quão valoroso seriam todos estes anos, todo esse talento que ele concedeu. E agora a gente vê o que significa a capacidade, porque eu vou ler de novo aqui para vocês lembrarem. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um, segundo a sua própria capacidade. Então partiu. A capacidade aqui no dynamis, no grego, significa o quê? Poder, força, capacidade ou habilidade. E ele vai ser para indicar o poder e a força que alguém tem para realizar algo. E a gente, nessa parábola em específico, fala ali que é a própria capacidade. Então, ela está acompanhada da palavra indian, que significa própria ou particular. E o que significa isso? Simplificando, a gente tem um entendimento dos dons, mas a gente tem que entender que os dons eles têm origens diferentes na palavra. E a parábola dos talentos, em específico, está relacionada aos dons motivacionais, dados por Deus. Mas como assim? Eu também aprendi isso hoje. Ali na palavra, eu vou explicar direitinho, mas basicamente nós temos 3 origens de dons. O dom do Espírito Santo, os dons do Filho e os dons do Pai. Então, cada pessoa da Trindade, ela vai trabalhar em unidade, as 3 ao mesmo tempo. Eu sei que é difícil de entender. Para que os dons sejam revelados. E esses dons vão se manifestar e vão frutificar na vida do cristão. Então, eu vou explicar rapidinho cada dom e cada origem. A gente vai começar pelos dons carismáticos, que são os dons que a maioria de nós conhece, né? Que fala lá em 1 Coríntios 12. Então, quem quiser se aprofundar, tá no Coríntios 12, são os dons que o Espírito Santo nos dá, que são chamados carismáticos. Então, quem quiser anotar 1 Coríntios 12, 4 a 11. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, interpretação das línguas. E todas estas coisas, porém, são realizadas por um mesmo Espírito, e ele distribui a cada um como quer. Então, a origem dos dons carismáticos é o Espírito Santo. A palavra-chave aqui é manifestação. E a função dos dons é edificar a igreja. Tem que ser utilizado para o uso da igreja. Tem que ter utilidade. Tem um ali que a utilidade não vai ser para a igreja, vai ser a utilidade para a edificação própria, que é o dom de línguas, que ele pode ser usado tanto para as pessoas que têm a tradução na igreja. Vamos dizer que alguém fala uma língua em inglês sem nunca ter aprendido, e tem um irmão que está ali na igreja naquele momento e fala o inglês, e aquilo foi ministrado a ele, no coração dele, e pode ser o dom de línguas para edificação própria. Então tu vai ali, através de gemidos inexprimíveis, outras línguas estranhas, edificar a si mesmo. Tem variações aí de doutrinária, mas eu queria só fazer essa observação. Quem quiser se aprofundar, ora para Deus revelação, pede uma revelação do Espírito Santo, mas pode se aprofundar mais ali no livro de Coríntios. Muito interessante a leitura.
Então, quais são as características principais dos dons carismáticos? É momentâneo. É algo que é dado conforme a necessidade, conforme o ambiente, né? Ali fala que é realizado por um mesmo Espírito, o Espírito Santo, que trabalha nessa manifestação, e ele faz como ele quiser. Então, não está dizendo que é só crente que tem manifestação, não está dizendo que a pessoa tem que estar batizada para ser usada pelo Espírito Santo. Independente da denominação, do posicionamento, o Espírito Santo usa quem ele quer, a hora que ele quer, pelo motivo que ele quer. Então, não é um sinal de maturidade ter um dom carismático, é um sinal de disponibilidade. Amém? Isso tem que ser bem esclarecido, porque tem muita gente que se frustra. Ainda não recebi o dom do Espírito Santo. Buscai os dons com zelo, né? A gente vê no finalzinho dos dons carismáticos, lá no 12:31 de 1 Coríntios, fala que busquem com dedicação, com zelo os melhores dons. Então, nos incentiva a buscar os dons, para a gente ter cautela, dedicação, porque a gente não pode estar buscando um dom para edificação nossa. A gente tem que estar pensando na igreja, em sermos usados para agregar umas na vida das outras, né? E basicamente esses são os dons carismáticos do Espírito Santo. O próximo dom que a gente vai se aprofundar são os dons ministeriais. E a gente pode se aprofundar nesses dons em Efésios 4. Eu não vou ler tudo, mas quando tiver um tempinho, dá uma lida em Efésios 4. Ele designou, ele quem? Jesus. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. São 5 dons ministeriais. Qual é a origem deste dom? Jesus. A palavra-chave aqui é chamado e ministério. E a função é equipar os santos para o serviço e a edificação do corpo. Então, isso aqui simboliza um ofício, um ministério. Então, quando nós nos voluntariamos para servirmos na igreja, por exemplo, cada um serve no lugar que tem um ministério, que tem um chamado. E ele vai exigir caráter e vai exigir preparo. Então, se hoje tu sente que Deus tem um chamado ministerial para a tua vida, investe nesse dom, porque tu tens que estar preparado. E vai visar o quê? Um amadurecimento e a unidade. É para termos a unidade. Ali eu não vou aprofundar, mas em Efésios 4 fala do corpo de Cristo. Então uns têm um dom evangelista para agregar novas almas, para chamar pessoas para Jesus. Outros vão ter o ministério pastoral, né? Vão cuidar das ovelhas. Então alguém chama eles para dentro e alguém acolhe. Outros vão ter um chamado de mestre, vão ser pessoas que vão te direcionar para te ensinar teologia, por exemplo. Então cada um de nós tem um ministério, diferente dos dons carismáticos que nós podemos ter, nunca termos um, ou termos vários, ou a gente teve uma vez e depois nunca mais. Que é mais conveniência, né? De acordo com a disponibilidade e a vontade do Espírito Santo, o dom ministerial, uma pessoa não vai ter 2. Olha, eu nunca conheci ninguém, mas não seria 2 dons ministeriais. Por quê? Porque é justamente para uns serem a mão, outros serem a perna, outros serem o corpo, né? Os pés. Todos eles dependem uns dos outros. Então, eu não vou ter mais de um dom. Por quê? Porque eu vou precisar da minha irmã, que é pastora. Então, isso vai trazer a unidade para a igreja. E o último dom, que é o dom que a gente aplica aqui nessa parábola, e eu descobri hoje, maravilhoso esses dons, são os dons motivacionais, que estão em Romanos 6. Vamos ler, Romanos 12, do 6 ao 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva.
Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, estes são os dons motivacionais. E a origem destes dons é o Pai, é Deus. E a palavra-chave deles é caráter e serviço contínuo. Então, não é pontual. Isso vai transformar, né? Eles estão ligados à nossa personalidade e à nossa vocação natural. Portanto, é de acordo com a nossa capacidade. E eles são utilizados diariamente, eles são funcionais, eles são práticos. E ele é tipo aquele treinamento que a gente faz quando a gente, né? Até no LinkedIn tem muito desses treinamentos que a gente chama de soft skill. Eles podem ser desenvolvidos, fortalecidos e multiplicados. Olha que bênção. E o dom recebido, ele pode expandir em maturidade, em profundidade e impacto. E assim como ele pode multiplicar, ele também pode enfraquecer com o tempo se nós não utilizarmos estes dons. Então lá em 2 Timóteo 1,6 vai dizer: por esta razão, torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Então Paulo está exortando Timóteo a avivar esse dom, né? Ele vai impor as mãos, vai orar por ele para que ele mantenha essa chama viva. Amém? E a gente vai ter esses 7 dons. Eu vou entrar um pouquinho só para a gente ter um entendimento. E quem fez o quiz lá, a enquete que eu botei no WhatsApp, vai entender mais ou menos. Porque tu pode ter mais de um desses dons, tu pode multiplicar esse dom, mas é difícil tu não ter um desses dons e tu vir a desenvolver. Tu pode sim. Deus pode trabalhar na tua vida para que tu tenha mais sensibilidade às pessoas que têm dons diferentes. Por que eu falo isso? Porque a gente sempre fala, né, dos temperamentos, que eu adoro falar disso. Sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, por exemplo. Tá? A maioria de nós lá no grupo falou que tinha empatia, que conseguia se colocar no lugar do outro, que gostava de exortar, de dar suporte para quem está precisando. E eu não fui uma das que colocou ali, porque não é o meu forte. Eu sou uma pessoa que eu trago uma solução, coloco a ideia no papel, mas como eu sou muito prática, muito objetivo, eu vou me sensibilizar pelo outro, mas é mais difícil para mim, como líder, né? Como, digamos que se tu tens um dom de comando, de liderança, se tu for te importar com todos os detalhes de todas as pessoas em uma reunião empresarial, tu não vai conseguir tomar uma decisão. Então não é que eu não tenho empatia, mas o meu nível de empatia é um pouquinho na média. Tem pessoas que têm mais elevado. Então o que tu faz? Tu te alia com pessoas que têm alta empatia. E aí tu vai ter uma equipe que vai dar suporte para todos no time. Então, a Daniela esqueceu, né, que tal irmã ficou meio chateada lá com o comentário que ela fez, com a responsabilidade que foi dada para ela. Aí vem a Mônica e fala: Dani, acho que a Jane ficou meio chateada que tu não contou com ela para fazer esse tipo de coisa, que é uma das coisas que ela gosta. Ah, bom, peraí, vamos adaptar o plano, vamos adaptar a estratégia. Então a gente precisa umas das outras. E Deus colocou isso na nossa personalidade, para que a gente consiga trabalhar e ser eficaz. Tanto no ramo de negócios, como tu numa família, quanto numa igreja. Isso se aplica a tudo, quanto com os teus próprios filhos. Nós temos que entender hoje que tu tem que dar o mesmo amor, mas são indivíduos diferentes. E eles vão ter percepções diferentes. E isso vai desenvolver eles, né? Muito se fala nos Estados Unidos de, né, quando a gente está numa empresa, eles querem ver qual é a fraqueza que tem que ser desenvolvida. Isso aí não está errado, mas o que a gente tem que focar são nas nossas forças. É isso que vai trazer o nosso diferencial para o nosso negócio. E muitas vezes a gente coloca os funcionários debaixo de uma pressão. Daniela não conseguiu atender toda a expectativa de todos os níveis empresariais que ela teve que se comunicar. Gente, marketing é comunicação. Tu tem que falar a língua do cliente? Tem que. Sendo interno, sendo externo. Porém, se a pessoa não tem esse forte da comunicação,
ela vai ter que fazer muito treinamento de soft skill para desenvolver isso. Enquanto tem uma pessoa específica no teu time que tem o dom de comunicação e tu não tá usufruindo dessa pessoa para fazer esse tipo de serviço. Então a gente tem que ter discernimento. Tem um livro que eu gosto muito, deixa eu só pegar rapidinho aqui para vocês. Tem aqui no meu escritório, ó. É em inglês, tá? Não sei se dá pra ler, mas é Strength Finder. É um livro empresarial, um best-seller, que tu vai fazer um teste e ele vai te dizer quais são as tuas 5 forças. O meu primeiro, na época, quando eu fiz, foi Activator, que é uma pessoa que ela ativa, ela faz as coisas acontecerem. Então, tu chama dele pra fazer um evento, gente, vai acontecer, né? Então, nós todos temos essas forças e é justamente isso que é nosso dom ministerial, motivacional, desculpa. Então, a gente pode melhorar esse dom, a gente pode multiplicar esse dom e agora a gente vai tocar um pouquinho em cada um deles. Aí vocês vão se identificar mais ou menos dependendo do que vocês responderam, tá? Depois eu coloco ali o resuminho no grupo, só pra quem não tava aqui, quem não tá aqui, dar uma olhada. Mas quando a gente fala ali, deixa eu até pegar o teste aqui. Ó. Curto dizer a verdade, mesmo quando difícil. Gosto de justiça e de clareza. Qual é que é o dom? A Mônica já levantou a mão. O dom aqui é o dom de profecia, Mônica. Ó, isso aqui é forte. Então, a pessoa que tem o dom de profecia, ela tem percepção e ela não se importa de confrontar com a verdade. Isso é essencial na profecia, porque tem muita irmã que vem e te fala: Deus está te falando que tu vai ser líder, que tu tem uma bênção chegando na tua vida, mas a maioria tem dificuldade, a maioria de nós, né, falando, de falar a verdade, de exortar, falando o contrário, falando assim, se tu continuar fazendo isso aí, ó o laçaço, tá desobediente, né? Então, isso é muito importante no dom de profecia. A gente não pode ter medo de falar a verdade, com amor. Deus não fica nos jogando na cara. Olha, Deus é amoroso quando Ele nos ensina. Então, de acordo com a nossa fé, fala ali que alguns deles têm ali um requisito. Então, a profecia fala assim, profecia de acordo com a fé. Então, por que a gente tem que ter fé? Porque a gente tem que discernir a vontade e os princípios de Deus quando a gente está com o dom de profecia. Então, falar a verdade nem sempre é fácil, mas a gente tem que estar principalmente ouvindo ao Senhor. E a fé vem através de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a Deus falar conosco. Então, isso exige submissão e autoridade de Deus como um todo. E a gente tem que estar alinhado com a verdade bíblica. Isso é principal, porque esse dom facilmente pode te colocar com uma posição muito elevada na igreja. Todo mundo quer falar com a tal dele, mas que tem o dom da profecia. E isso pode te ensoberbecer e te levar a cometer um pecado. Então isso aqui é essencial que nós tenhamos fé. Então busquem fé, busquem ouvir a palavra de Deus, para que vocês possam desenvolver o dom da profecia. Isso é muito importante. Tem que ter muito temor nesse daqui. O próximo era: me realizo colocando a mão na massa e ajudo de forma prática. Aqui tem o serviço. Então é uma praticidade e uma disposição para ajudar. Requer o quê? Ação. Tu tem que ter. Quanto mais tu servir, mais tu vai desenvolver o teu dom de serviço. E às vezes isso dá um pouquinho de medo no início, porque normalmente o lugar que tu tá servindo é o lugar que tu tem mais batalha espiritual. Então, se tu tem muito temor, assim, tinha uma amiga minha que nem eu falei pra vocês que tinha síndrome do pânico com doenças. Ela achava que ela tinha doença, ela ficava se autoanalisando para achar uma doença, ela tinha pânico. Qual seria o dom dela? Serviço, talvez com as pessoas que passam por dificuldade nesse sentido, né? Com doentes. O próximo fala assim: amo estudar e explicar as coisas com clareza para os outros. Aqui é o ensino. Tu tens um dom de ensinar, então pela clareza, né? Com amor, pela verdade,
O que exige? Ação. O ensino, vai lá e ensina. Começa a praticar. No início pode parecer que nem tu sabe o que tu tá ensinando, mas se tu tens um chamado, né? Tinha uma amiga minha da minha célula aqui em casa e ela falou que ela gostou de ir na célula que a gente tá. Por quê? Porque tem um aprofundamento da palavra. Porque ela quer aprender, ela era professora. Aí eu falei, meu anjo, se tu gostou mais dessa célula por causa da palavra, talvez tu tenha um dom ministerial de quê? De mestre. Porque tu já tem um chamado de dom motivacional de ensino, de amar e ensinar. Então a maioria das professoras provavelmente tem, porque ele está relacionado à nossa vocação, no nosso vocar. Quem invoca é o Senhor. Ele te deu essa vontade no coração de ensinar as crianças, os mais velhos, né? A próxima é exortação, que também é ânimo, né? Tu dá encorajamento para alguém. Aquele que quer encorajar, que encoraje. Então aqui é uma ação. Se tu hoje está num grupo que as pessoas pedem oração, que nem nós tivemos hoje, né, Mônica? A irmã falando sobre as mulheres que são divorciadas, cristãs, que ela queria encontrar um grupo, né, para ela se unir. Amém, Ive. O que eu senti na hora que ela colocou aquilo? Um chamado. Eu já estava estudando isso e ela falou que ela tinha vontade de conhecer outras mulheres que estavam na mesma situação. Eu falei, olha, busca te posicionar. Porque se tu é a primeira, mesmo que tu não encontre ninguém que se sente solitária hoje, ninguém tá afim de tomar café contigo, não fica desanimado. É isso que o inimigo quer. Tirar o nosso dom, usar o nosso dom pro mal, para nós ficarmos tristes, para nos vitimizarmos, mas não, Deus tem um chamado e Ele vai te levantar ali. Então, tu pode ser luz na vida dessas outras mulheres. Então, eu achei assim super especial porque tu tem a oportunidade hoje, de quando alguém tá falando, ai, passei um perrengue essa semana, né? A pessoa vem e fala pra ti, tô com dificuldade nessa área, encoraja. Na hora tu já tem uma palavra de ânimo, não fica assim, vai dar tudo certo. Amém? Se tu não tem, ora e pede para Deus te revelar, porque o dom vem de Deus. O Espírito Santo vai te falar, vai colocar na tua boca as palavras para te encorajar o teu irmão, né? Ter empatia é uma coisa, tu te colocar no lugar do outro, mas a simpatia faz com que tu te posicione como tu acredita ser o melhor. Então, amiga, acabou o namoro, ai, tá chorando as pitangas, fala comigo que nós vamos para uma aula de zumba, nós vamos para uma aula de kickboxing. É o meu jeito de lidar, mas é o meu jeito de te animar. Amém? Então, para o próximo, contribuição, né, que seria a provisão, né? Quem gosta de dar com generosidade, né? Pode virar vaidade ou controle. Ah, eu tô dizimando na minha igreja, eu quero fazer parte da liderança, eu quero ditar quem é que vai ser o pastor, quem é que vai fazer a oração hoje. Tem que ter cautela. Tu tem que ter uma contribuição, mas com generosidade. Então esse aqui é para quem falou que se sente bem em compartilhar recurso, tempo e ou dinheiro para quem está precisando. E vou dar um exemplo claro, gente. Eu não estou trabalhando no momento, então eu não estou dizimando, mas o dízimo seria os 10%, né, do que tu recebe, do que é a devolução do que tu já recebeste de Deus. Mas tu pode doar 10% do teu tempo. O dia tem 24 horas. Faz o cálculo e tenta doar essas 2 horas e pouco para estar se consagrando, para estar ajudando o teu próximo, para estar estudando a palavra, para estar orando. Parece muito, mas faz uma organização na tua agenda. E mesmo que tu não trabalhe, tu pode estar te dedicando à obra do Senhor e pode agregar muito mais do que se tu tivesse o dom ali de apostolado, que é o dom de implementação de igrejas. Isso também pode ser através do teu tempo, né? Nós aqui, nessa live, nós somos uma igreja. Então pode ser um chamado apostólico, pode ser uma doação do tempo, pode. Ah, mas eu tenho problema em dar dinheiro na igreja, porque eu não sei onde é que está indo. Serve. Ora para Deus, porque a igreja tem que se organizar para tu poderes ver aonde vai, né? Tu tem que fazer parte disso. E dá com alegria do coração, dá com generosidade. Não contribui financeiramente se o teu coração não está no lugar certo.
porque tu tens que estar com alegria para te dar. Então, não é por opressão, por manipulação, é por amor. A gente está devolvendo porque a gente sabe que Ele encheu os nossos celeiros, amém? E o último é: me compadeço fácil, tenho empatia, escuto com o coração. Seria a misericórdia, né? E aqui a empatia, a compaixão. E aqui, gente, o que é essencial? Ter misericórdia com alegria. Porque facilmente tem muita gente que fala: ai, não posso ouvir gente falar de sofrimento, que eu absorvo essa energia, eu me sinto mal. Não é para qualquer um. A gente tem que estar com alegria, porque se a gente faz, a gente mostra misericórdia, a gente mostra empatia, a gente fica com pena da pessoa, tu não entendeu o evangelho. Porque se a pessoa está passando por uma tribulação, ou até mesmo por uma prova, aquele que começou a obra há de cumpri-la em Cristo Jesus. Quando eu sou fraco, eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então tu vai exortar esse irmão, tu não pode ter pena, tu tem que dizer assim: até nas minhas tribulações vos gloriareis. Tu tem que estar feliz por estar passando perrengue. Então como é que tu vai chegar assim: ai, sinto muito, chora as pitangas. Tá na Bíblia que tem que chorar com os que choram? Sim, mas que tu tem que se alegrar com os que se alegram. E a gente não pode fazer com pena. E principalmente, gente, não fale mais coitado. Prestem atenção de onde vem essa palavra, coitado. A mãe me olhou porque ela... ai, coitadinho, o mendigo. Não, eu falei assim: mãe, coitado significa coito. O cara literalmente foi coitado. Deus me livre falar uma coisa dessa pra pessoa, até palavrão. Né? Se tu falar uma palavra chula, coito, pelo amor de Deus. Então cuidem, fala assim: ai, abençoa a pessoa. Mas não chama de coitado porque tu tá lançando uma maldição. Né? Então, por que a gente tem que ter muito zelo? Porque a gente pode ou ficar com pena, ou se entristecer e se colocar no lugar da pessoa. Ai, a minha filha tá passando dificuldade no casamento. Ai, esse homem tá maltratando ela. Gente, exorta a tua filha para que ela fique firme com a aliança que ela fez com o Senhor, que ela veja o que ela pode melhorar. Tem casos e casos, né? E o principal, gente, tem muita gente que acha que tem o dom da empatia e tá ali só para julgar. As pessoas que mais têm empatia também têm a maior margem de julgo. Porque acham que o quê? Estão maravilhosamente bem, que podem ajudar os outros. Então cuida com o julgo, com a soberba, né? De tu tá ajudando alguém porque tu tá bem. Não, gente. Se tu estás nessa terra, tu vai passar por aflição. Então, se alguém vem te pedir: ai, preciso que tu ore por mim, né? Tem muita gente que faz isso. Eu vou lá, não, ora por mim. Não tenha medo de dizer pra pessoa que tu também precisa de oração. Porque às vezes tu tem um perrengue que tu tá passando e tu quer fazer com que a pessoa pense: meu Deus, essa irmã é a irmã da intercessão, ela não tem problema. Todo mundo tem. O pastor que tá no púlpito é o que mais tem rolo pra resolver. Quanto maior o chamado, maior o perrengue, gente. Porque aquele que muito é dado, muito vai ser cobrado. Vou reforçar isso hoje. Então não tenho medo de pedir intercessão, né? De pedir por misericórdia, mesmo que tu tenha esse dom, cuida com isso. Então a gente vai continuar nosso estudo, né? Deus de multiplicação é o próximo tópico. Então a gente continua ali, Mateus 25, 14 até o 30. Até o final, galera. Vamos ao primeiro pra gente focar mais, porque como é até o fim. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. A expectativa de Deus é que a gente use os dons que Ele nos deu. E todo mundo aqui tem dom. Não venha me dizer que não tem. Porque olha o jeito que tu ajuda as pessoas. É o teu dom motivacional. A gente vai prestar conta do que a gente fez para ajudar os outros com aquilo que Deus nos entregou, que Deus nos confiou, porque Ele confia em nós esses dons. As nossas aptidões, os nossos recursos, as nossas habilidades. Às vezes a gente pensa recurso como: eu fui abençoada por Deus, eu sou uma pessoa com alto cargo.
Tu realmente acredita que tu tá colocada numa posição de liderança somente para receber um bom salário? Não. Tu tá recebendo um bom salário primeiro para poder ajudar, segundo para poder ser influência e ser liderança na vida de outras pessoas. Quem tiver oportunidade, assiste aquele filme A Forja. Fala muito desse dom. Então tu pode ser usado aonde tu estiveres. E se tu tem ainda alguma coisa te impedindo, né? E tem alguma dúvida, questão em relação ao dízimo. Muitas pessoas têm ressalvas com o dízimo. E não tem problema a gente ter questões e dúvidas. Vou reforçar para vocês. Busquem conhecimento, abram a palavra e coloquem no Google todos os versículos sobre o dízimo e busquem entendimento da palavra. Não tirem as suas próprias conclusões. Que nem eu falei, tem muita gente que acha que está sendo manipulado na igreja, mas eu te digo, se a igreja não está te dizendo que tu tem que dar com o coração, rever. Mas dízimo é ordenança, mandamento, que nem minha mãe está falando. Então, não é uma coisa exclusiva da igreja evangélica. Eu era católica, tinha um envelopinho, eles inclusive colocavam lá na igreja do Salesiano Dom Bosco, tinha uma parede com o nome dos dizimistas da igreja que tu colocava o envelope. Então não é exclusivo de evangélico, né? Outra religião use a palavra de Deus, nos ensina. Então não estou dizendo que está errado, né? Não precisamos colocar o nome do irmão lá para todo mundo saber o que é que dá, o que é que não dá. Né? A nossa mão esquerda não pode saber o que a direita está fazendo. A gente tem que dar com o coração e também com discernimento, que não é para os homens que a gente está dando, é para a obra, para ter mantimento na casa do Senhor, gente. Como é que a gente tem uma igreja? Como é que a gente ajuda, faz sopão para os pobres na rua? Como é que a gente trabalha com missionários em lugares que não têm acesso à Bíblia? Gente, tudo isso é financeiro. Entrei um pouquinho, nem estava no script, mas a gente tem que ter o quê? Discernimento. Então não adianta a gente ter medo de estudar o Apocalipse, a gente ter medo de estudar sobre o que a Bíblia fala de bebida alcoólica, o que a Bíblia fala sobre a idolatria. A gente tem que pesquisar por nós mesmos e pelo Espírito Santo, gente, porque é o Espírito Santo que vai falar no nosso coração. Não é o pastor tal, o pastor ali, tá? Deus vai falar conosco, Ele é nosso Pai, nós temos acesso direto às respostas da vida eterna, que Ele é a resposta. Amém? Então, até me perdi aqui, mas o que Deus... A gente vai prestar conta e essa prestação de conta, ela começa no nosso coração. Ela se manifesta nos frutos e na fidelidade que nós temos. Então Deus, Ele não está esperando uma perfeição. A gente pensa, meu Deus, vai ter prestação de conta. Deus não quer que a gente busque a perfeição. Perfeição no dicionário é uma coisa ruim, é uma obsessão por perfeição. É ruim. Só Ele é perfeito. A gente tem que buscar a melhoria, a excelência, né? A Bíblia fala, sedes perfeitos, né? Como eu sou, mas todo mundo sabe que nós somos pecadores. Amém? Então a gente tem que buscar, mas não quer dizer que a gente vai alcançar, né? A não ser que seja Deus ali agindo através do Espírito Santo, ali a gente pode ser perfeito, sem pecado, limpo e novo. Mas Ele espera o quê? Ele espera um crescimento intencional. Ele quer humildade, Ele quer zelo com aquilo que Ele nos confiou. Então, continuando no Mateus 25, agora 20 a 23. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por que Ele falou a mesma coisa para os 2 servos, mesmo um tendo trazido mais? Porque não é sobre a nossa produtividade, mas sobre a nossa fidelidade. Os 2 foram servos fiéis, bons e fiéis. Deus não quer que a gente
use os nossos dons para que a gente se compare ao nosso próximo. Ele tem dons únicos para cada um de nós. E nós somos feitos para complementar umas às outras e não competir. Olha que bênção. Cada um vai prestar conta daquilo que foi dado. Então a gente não deve julgar, a gente tem que fazer a nossa parte. E assim cada um de nós prestará contas a si mesmo a Deus. Romanos 14:12. O que parece muito valoroso para nós não se compara com o que Deus tem preparado para a recompensa. Lembra lá que eu falei que os 5 denários seriam 100 anos de trabalho? Para nós é muito. Mas o que ele fala para o servo? Que tu foste fiel no pouco. Para Deus 100 anos de trabalho não é nada. Parece valoroso para nós, mas o que ele tem é muito além daquilo que a gente considera de valor hoje. Amém? É muito além. A gente não tem discernimento nessa terra do que é valoroso. Quando nós chegarmos lá, a gente vai saber o que é galardão. E ele vai dar um galardão conforme as nossas obras, conforme aquilo que a gente fez com os dons que ele nos deu. Então é da vontade dele que a gente multiplique os nossos dons para que a gente possa se alegrar com ele. Deus sabe que quando a gente ajuda o nosso próximo, quem ganha mais somos nós. Porque melhor é dar do que receber, né? A nossa psique emocional, quando nós vemos um filme, né, que tem alguém ali muito feliz, reencontrando o pai, né? Tá muito tempo sem ver o pai, reencontrou o pai e a mãe, tu chora no filme. O teu cérebro entende como se tu estivesse vivendo aquilo. Então, quando tu vê alguém ser abençoado, quando tu vê alguém ter uma revelação de Deus, tu mesma te edifica na tua mente, no teu coração, na tua química cerebral, como se tu estivesse sendo abençoado. Isso aí gera inúmeros benefícios para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito principalmente. Tá? E Deus quer que a gente se alegre quando se alegram. Por isso que ele fala, né? Isso da palavra dele. E a mentalidade chave aqui que a gente tem que ter é reconhecer que o quê? Foi Deus quem confiou os dons. Quando os servos falam, onde é que está aqui? O Senhor me confiou 5 talentos, o Senhor me confiou 2 talentos. Eles estão o quê? Reconhecendo que é Deus quem dá, que é Deus que é soberano. E quando a gente tem essa mentalidade de serviço, a nossa motivação muda. A gente não está fazendo por obrigação, a gente está fazendo porque a gente ama Ele, porque a gente sabe que Ele confia em nós isso. E o peso da responsabilidade, que tem um peso, vira privilégio. É um privilégio. E o pouco vira propósito. O pouco ali que a gente está fazendo vira um propósito enorme, que pode ser multiplicado na vida de outras pessoas. Não quer dizer que somente que o nosso dom vai ser multiplicado, que a gente vai ser cada vez mais empáticas, ou líderes, ou boas administradores. Sim, a gente pode ficar melhor e melhor com o dom que Ele nos deu, com a habilidade que Ele nos deu, mas a multiplicação tem a ver com usar o nosso dom para multiplicar Ele através da vida dos outros. Então a gente vai ver as outras pessoas sendo multiplicadas com os dons delas. Então tu vai encorajar alguém, essa pessoa vai encorajar outras 10, que vai encorajar outras 10. Isso é multiplicação. E gente, esse é o princípio, esse é o primeiro mandamento, ordenança de Adão e Eva no Éden, né? Multiplicai-vos, sede fecundos. E o que é a trama do inimigo contra a nossa vida? É justamente a divisão. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então cuidem com as divisões, cuidem com a falação, com a perda do tempo de vocês, se metendo em contenda. A gente é chamado pacificador com maturidade espiritual. Filhos maduros que estão prontos para se tornar servos. E agora a gente vai é mais ou menos o último, tá? Vou tentar fechar rapidinho, que a gente já fechou às 8 horas, né? Mas é tão lindo isso que a gente está aprendendo hoje que vale a pena ficar. Se não puder, olha depois no YouTube, tá bom, gente? Você sabia? Olha a exortação aqui dos profetas. Ó, vou ler para vocês Mateus 25:24. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo,
que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, ajunto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Pois a todo que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, isso é muito forte, às vezes a gente fica meio desnorteada aqui, né? Como assim Deus é Deus severo? Eu mesma me perguntei. Mas o que acontece aqui? É uma pergunta. Quando ele fala, onde é que tá? Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Ou seja, Deus está respondendo com base no que o próprio servo falou. Então a resposta dele está revelando o que? A incoerência do que o servo está falando. Então se ele sabia que ele ia sofrer uma penitência, por que ele não fez nada? Por que ele negligenciou o dom? Então, não está afirmando aqui, para ser bem claro, que Deus é cruel e injusto. Pelo contrário, Deus é amoroso e cheio de graça. Mas ele também é justo e exigente com aquilo que ele confiou para nós. Deus é justo. Então a severidade aparece quando tem negligência. Não é crueldade, é justiça. Amém? Ele julga com a verdade, inclusive o que foi deixado de fazer. Pecado por omissão. E a parábola dos talentos, ela revela uma coisa que a gente normalmente não pode encarar, né? Deus espera frutos daquilo que ele nos confiou. É difícil a gente ter discernimento disso. E sim, ele é amor, ele é paciente, mas ele é Senhor. E com ele existe a prestação de contas. Então o que esse servo fez de tão errado? Ele simplesmente enterrou o talento. Por medo, por comodismo, por achar que era pouco demais para fazer diferença. Mas o que o Senhor viu foi negligência e foi inércia. Foi alguém que não confiou no seu chamado, nem se comprometeu com aquilo que recebeu. E aí vem a parte mais forte. Você sabia que eu colho onde não plantei. O Senhor não desmente, mas ele apenas confirma, apenas diz, né? Se tu sabia disso, por que tu não fez nada? Então a gente tem que se perguntar isso. A gente tem que fazer uma autoanálise. Vai lá no teste na internet, faz o teste lá de dons motivacionais. Se tu colocar no ChatGPT vai aparecer um lá. Eu fiz em inglês, muito legal. Mostra todos os que tu tem e mostra os 3 mais importantes. O meu deu apostolado, os 3 mais, né? Não é o ministerial, é o dom motivacional. Apostolado, que é ajudar ali a implementação de igreja. Evangelístico, chamar a galera para a luz. E palavra, o dom da palavra, que é exortar as pessoas e ensinar as pessoas, né? Estudar, que é o que a gente está fazendo hoje. Explicar para que todos entendam que nós sabemos disso. E nós temos que fazer algo com esses dons. Porque a gente vai prestar conta. Amém? É uma coisa maravilhosa, gente. Porque a gente vai receber um galardão. E não se escandalizem. Por quê? Porque ele vai dar conforme a capacidade. E ele vem até nós. Amém? E a gente falou lá no início. E a conclusão, gurias. A parábola das virgens que a gente estudou semana passada, ela era o quê? Era um preparo da noiva que esperava o noivo chegar. Aí a gente viu lá que elas ficaram com sono e dormiram. E hoje a gente está falando do quê? Da espera. É o mesmo tópico. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Além de nós vigiarmos, a gente não pode estar lá olhando para as nuvens, gente. Esperar é aguardar o noivo, mas enquanto ele não chega, a expectativa não é somente que a gente esteja preparada, é que a gente esteja negociando, fazendo negócios até o seu retorno, para nós prestarmos conta. Amém? Então a gente não fica parada, inerte.
A gente usa os dons, a gente quer buscar um aprofundamento, a gente quer ser filho, ok. Aceitou Jesus, virou filha. Agora eu já estou sentindo que Deus tem um chamado na minha vida. Já estou encontrando o meu propósito. Maravilha, tu virou serva. Começa a trabalhar para que mais virgens estejam preparados ao teu redor. Amém? Mateus 25, eu vou ler de novo só para fechar. 25, 14 e 30. Porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. É diferente daquilo que a gente fala, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Não, aqui, aquele que tem, eu vou até pegar na minha Bíblia, ver qual é a minha versão. 25, 14, é o 30. É o 29, porque a todo que tem, essa é a minha versão, se lhe dará e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem será tirado. Gente, isso é muito forte. É muito importante. Por quê? Porque não depende só da gente. Olha o alívio. Não depende só da gente. Porque mesmo nós sendo fiéis no pouco, Deus ele é generoso porque Ele adapta as circunstâncias para o nosso próprio progresso. Então basta nós fazermos o que está no nosso alcance, o que nos foi confiado. E Ele vai prover com a superabundância. Com o transbordar, Ele vai exceder aquilo, Ele vai derramar mais, muito além da nossa capacidade. Então aquele servo que foi confiado 5 multiplicou para 10, mas ele ganhou mais. Depois que veio direto de Deus, sem fazer nada. Por quê? Porque a gente tem uma obra a ser feita, mas Ele é poderoso para abundar com graça na nossa vida e nos auxiliar a conseguir. Aquele que nos chama nos capacita. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Eu fiz uma tabela de como é que se fala em português? Para os guris terem as suas tarefas. Chores. Né? Tem as tarefas ali. E pro Tom eu coloquei umas tarefas mais fáceis. Né? Por exemplo, acordar, trocar de roupa e guardar o pijama na gaveta. Né? Pro Davi eu coloquei algumas um pouquinho mais difíceis, desafiei ele um pouquinho. Quero que ele passe o aspirador depois do almoço. O Tommy não vai conseguir passar o aspirador, que nem consegue segurar direito, né? Mas o que eu botei lá? Eu pedi para eles que a meta era 10 pontos por dia para ganhar um galardão no final da semana. Quem fizer 70, né, 10 por dia vai ganhar $1. Porém, lá nas 2 últimas linhas eu coloquei assim, ó, passar pano, tirar o pó, e o outro era ajudar a mãe a lavar a roupa. Então o Tom ele bota as roupas na máquina e o Davi ajuda a separar as meias e botar as roupas no cabide que ele consegue. Cada um desses vale 2 pontos. Então eu sei que se eles fizerem metade daquela lista, uma vez na semana eles vão me ajudar nas tarefas que eles podem ultrapassar a pontuação semanal. Então eles não vão se frustrar, porque eles vão ganhar o galardão com as tarefas extras que eu vou dar pela minha graça, porque eu quero ver o esforço, eu não quero ver eles se matando de trabalhar. Então é justamente isso, sabe? Já deu um BO essa semana que o Tommy... às vezes a gente não entende, a gente quer julgar o próximo. Ó, o Davi tem super empatia, tá? Só que aí ele chegou todo bonitão, falou, olha, já arrumei minha cama... já fiz minha tarefa de acordar, me vestir, guardei o pijama. Aí primeiro dia, gente, eu falei, Tommy, então vamos lá ver se tu também guardou o pijama na gaveta. Mas ele não tinha guardado. Quando a gente foi subir a escada, eu deixei ele na frente e o Davi ficou furioso. Ele vai fazer, ele não fez, mãe, ele não fez. Briguei, perdeu 3 pontos porque brigou, tá? Do 1 que ele tinha ganhado porque ele tinha botado o pijama na gaveta. Por quê? Porque eu falei assim, quem é que deu a regra aqui? Quem é que dá o ponto? Cadê o escrito às 8 da manhã tem que guardar o pijama? Não tem horário. Então a mãe deixou ele na frente porque não tem horário, ele pode fazer. Então às vezes a gente erra o Davi como crente. Como assim? O cara tá ganhando um monte de bênção, olha lá. Tá frutificando, tá multiplicando e eu não posso, né? E eu devia estar multiplicando mais. Gente, não. Cada um tem a sua capacidade e Deus vai entender e vai nos dar conforme a gente tem. E a gente pode ampliar essa capacidade conforme a gente amadurece.
Então não depende da nossa performance, mesmo que o nosso pouco pareça insignificante, mesmo que as nossas forças pareçam pequenas, Deus é generoso, Ele vê o nosso esforço, Ele vê a nossa sinceridade e Ele vai adaptar as circunstâncias, Ele vai criar caminhos onde não havia. Mesmo que a gente erre, Ele vai fazer com que dê certo, porque Ele não depende da nossa capacidade, mas Ele é misericordioso para nos dar o privilégio de fazer parte do reino. Ele quer que a gente receba um galardão com Ele, Ele quer que a gente se alegre com Ele. Então, Ele vai prover onde a gente achava que não tinha mais o que oferecer. E para aquele que é fiel no pouco, vai ser colocado sobre o muito, não por merecimento, mas pela bondade daquele que multiplica tudo que é entregue com fé. Amém, gurias? E o mesmo é o contrário. Deixa eu só ver se eu perdi alguma coisa aqui. Fugiu. Mas o que não tem, até o que tem será tirado. Por que ele está falando isso? Porque Deus sabe que tu tens. Foi Ele que te deu capacidade. E basta tu pedir. Então, se tu não tem, é porque tu ainda não conheceu Ele verdadeiramente. Porque quando a gente conhece o nosso Pai, nós nos tornamos... É que nem quando a filha fica grávida. A gente não entende quem é a mãe até tu ter o teu próprio filho. Né? A gente não tem como se colocar na posição da nossa mãe, tudo que ela já passou, tudo que ela já sacrificou. Quando a gente vira mãe, a gente entende. Isso é se tornar um filho maduro. Porque tu vai entender totalmente a identidade do pai, entendendo a identidade do teu pai celestial, não da terra. Tu vai entender a tua própria identidade, tu vai conseguir te posicionar. E quando tu entender a tua identidade baseada no teu pai, tu vai entender o teu chamado e o teu propósito. Então, se tu não sabe qual é o teu propósito, começa querendo conhecer o teu pai. Porque é no servir, é no trabalhar, é no ajudar o teu próximo que tu vai identificar quais são os teus dons. E esses dons vão ser usados para o teu ministério. E aí tu vai poder ser usado com maior autoridade em um ministério, que são aqueles que eu falei de Jesus: evangelístico, profeta, pastoral, mestre, e faltou um apostólico. E aí tu vai saber como te posicionar na tua carreira, na tua vida em família e em amigos. E vai poder, enquanto tu espera o noivo, porque nós temos a certeza que ele vem para nos buscar, independente se nós fizemos ou não, se nós temos ou não galardão, Ele vem nos buscar porque nós cremos no nome dEle. Mas, enquanto tu espera, tu tá negociando e tu tá levando mais pessoas para perto dEle. Te desmuta aí, mãe. Amém, gurias? Tem que trabalhar para o reino. É isso mesmo. Para que seja feito o reino de Deus na terra. Amém. Nós temos buscar as pessoas, ovelha, a gente tem que pregar, né? Amém. Para o reino de Deus fechar. É aí, quando tiver essa obra completa, que ele vem. Amém. Entendeu? Gente, chegaram as crianças, eu vou orar aqui. Vou finalizar aqui no Insta. Vamos orar para fechar, então. Senhor Jesus, nós te agradecemos por toda essa revelação, Senhor. Por tu teres nos dado o discernimento da tua palavra hoje, porque nós aprendemos que nós temos dons e nós recebemos eles de ti, Senhor. Então nós te agradecemos, Deus, porque tu não nos deixas, Senhor, sem nada, sem poder oferecer nada. Obrigado, Deus, porque tu tens um chamado na nossa vida. Continua, Senhor, trabalhando, que a gente possa evoluir e multiplicar esses dons que tu nos deste, Senhor. Tu és fiel, nós te agradecemos que não é através da nossa obra, não é através do que a gente faz, mas é através, Senhor, do teu nome que nós somos chamados ao teu reino, que nós somos aceitos no teu reino, mas que, Senhor, nós possamos levar muitos conosco, que a gente possa ver os nossos queridos conosco lá, porque nós temos a esperança dos justos, de que nós veremos a todos os nossos queridos, amados filhos de Deus, na eternidade. Obrigado, Senhor. Fala os nossos corações. Limpa, Senhor, o que tu tem que limpar. Gera, Senhor, aquilo que ainda não foi gerado em nós.
e sonda os nossos corações para que a gente se aperfeiçoe e amadureça no teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém, gurias? Amém, gurias? Beijo quem tá aqui comigo. Amém. Falamos. Se quiser que eu mande um estudinho, manda lá no direct, porque eu nunca vejo quem é que entrou na live. Até semana que vem. Eu não me lembro agora se tem mais um, mas eu acho que a gente fechou, Mateus. Tem essa percepção. Amém? Beijo, obrigada por estar aqui hoje.